nessa live, mas quero dizer para você que Jesus te ama. Jesus, ele tem um propósito na sua vida e ele quer muito salvar você. A Igreja de Cristo no Brasil está localizada na Avenida São Paulo, número 218. É um ministério pastoreado pelo pastor Rogério Silva. Quero falar rapidamente sobre a Igreja de Cristo, que nasceu na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, em 13 de dezembro de 1932, sendo fundada pelo pastor Manuel de Souza, Eustáquio da Silva, João Vicente de Queiroz, Cândido Barreto, Gumercindo de Medeiros. Esses foram os pastores que fundaram a Igreja de Cristo no Brasil em 1932, na cidade de Mossoró, sendo que esse ministério completou 92 anos de existência e agora iniciou o seu trabalho em Chapadão do Sul. Quero convidar você de Chapadão do Sul, que não tem nenhuma denominação religiosa, participa de nenhum local, a estar congregando aqui conosco. Os cultos são terça-feiras, quinta-feiras e domingo, às 19 horas MS. Hoje é culto na direção do Círculo de Oração. O Círculo de Oração acontece todas as terças-feiras, às 19 horas MS. Amém? Se você está acompanhando a nossa live, pode fazer o seu pedido de oração, estaremos orando por vocês. Vamos orar nesse momento. Deus tremendo e santo, nós viemos aqui, Pai, prestar culto a Ti, porque sabemos que a Tua presença é real, sabemos que o Senhor tem um propósito na vida de cada um que se faz presente aqui. Sabemos também que o Espírito Santo de Deus, Ele está conosco, está com você que está acompanhando a live da sua casa. Que o Espírito Santo de Deus possa estar visitando você que ainda não conhece esse amor de Jesus. Saiba que Ele te ama e quer te salvar. Hoje, Senhor Jesus, o Senhor vem abençoar cada um que adentrou aqui, cada um, Senhor, que tiver a sua oportunidade, que a oração, que os louvores e a adoração cheguem no trono de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos entoar os hinos da harpa nessa noite com a nossa irmã Cida, todo mundo junto. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, Jesus. Maravilhoso é estar na tua casa. Aleluia. Glória a Deus, aleluia.
Uma mulher que não tem medido esforços para estar na casa de Deus e buscando a
e que as dificuldades dos dia a dia não venham nos desanimar, nos desmotivar. Sentir desânimo, sentir tristeza é natural, porque nós somos humanas, nós somos falhas, mas que essa tristeza, que esse desânimo que vem muitas vezes nos afrontar, nós não permitimos o crescimento dentro de nossos corações, amém? Amém! Glória a Deus.
agir do Espírito Santo, que mesmo que haja em multidões, é o mesmo que age em pequenas multidões. Amém? Aleluia. Deus sabe uma igreja capaz do Senhor. Amém. Deus é fiel em nossas vidas. Sim, Pai. Nessa noite eu posso estar sentindo a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Sim, Senhor. Eu estou muito contente com este culto, onde as irmãs têm se desempenhado em fazer. Quero parabenizar cada uma delas. Estou esforçado por estar aqui fazendo. E lembre-se, o que você faz aqui, você está plantando. Vai ter um dia que vai ter a colheita. A Bíblia é bem clara, nos ensina que quem planta colhe. E você está semeando em terra fértil, que é a casa de Deus. Deus está olhando o que vocês estão fazendo. Não continue perseverando. Porque essa deixou somente uma palavra de reflexão. 1 Samuel 6, 9. Certa ocasião ensinou, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estava o sacerdote ali sentado numa cadeira junto a um dos pilares, à entrada do santuário do Senhor. Ana se levantou e, com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. E fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, que se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrarás de mim, eu não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que a dedicarei a ti por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Pode sentar-nos. Que linda palavra que o Senhor nos dá aqui em Samuel. Aqui nós vemos Ana fazendo, como diz, uma promessa, né? Muitos podem dizer que é promessa, outros dizem de outra forma, mas ali ela entrou na presença de Deus, a Bíblia nos relata, através de uma oração. E ainda fala que está se humilhando ali, falando com Deus, como: Senhor, eu sei que o Senhor é o Todo-Poderoso, e aqui eu sou tua serva, e eu quero te pedir um filho. Quero te dizer nessa noite, muitas vezes você e eu, nós olhamos de uma forma, mas Deus trabalha de outra. Muitas vezes nós esperamos ser abençoados de uma forma, mas Deus quer abençoar de outra forma. E eu quero te dizer, vamos fazer como Ana fez. Não vamos esquecer, aleluia, de nossos, não vamos esquecer da nossa essência. Não vamos esquecer que o Senhor foi consumador por nossas vidas. E eu quero te dizer assim nessa noite: não se esqueça da onde Deus te tirou, e não se esqueça que Ele vai fazer perante a tua vida. Eu digo para você hoje, vocês estão fazendo este culto do círculo de oração com poucas pessoas, mas a oração que vocês estão fazendo está sendo como a oração de Ana. Vocês estão plantando e estão falando: Senhor, estamos aqui, estamos de pé, estamos orando, estamos exercendo, e eu sei que no futuro, Senhor, o Senhor vai dar este filho para nós. Logo, logo você vai poder olhar um lado do outro, você vai começar a ver filhos, filhas aqui dentro, aleluia, que vai se vir através da tua oração, através do teu clamor, porque o Senhor não desampara aquele que persiste na presença dEle. E eu digo para você, aleluia, faça como Daniel fez, aleluia, quando ele subiu para fazer a sua oração.
retroceder. Eu vou continuar como é de costume. Eu digo para você, continue fazendo como é de costume. Não olhe para a dificuldade, não olhe para a situação, porque, aleluia, para você existe dificuldade, existe situação, mas para o provedor não existe dificuldade, não existe situação, existe somente prover, fazer, somente, aleluia, ir, progredir. Para Deus é só isso. Para Deus não existe empecilho, para Deus Ele faz o extraordinário acontecer. Eu digo para vocês nessa noite, eu estou ministrando esses dias ali sobre Neemias, uma missão que ele teve, que era o quê? Aos olhos humanos e ao ser humano era improvável, mas Deus chama o que é improvável para se tornar provável. O muro era improvável de ser construído, mas ele construiu em poucos dias. Sabe por quê? Porque o que é a primeira coisa que Neemias fez? Oração. A chave de tudo em nossas vidas, para nós sermos não só abençoados, coletivamente também, é oração. Põe isso na cabeça de vocês e fiquem com essa palavra. Hoje vocês estão clamando e se humilhando para Deus. Logo, logo, Todo-Poderoso vai entregar o filho e a filha que vocês clamam. E eu agradeço a oportunidade nessa noite. E não deixe de adorar a Deus. Eita glória, Deus Ele é fiel, Deus Ele é tremendo. Vamos estar louvando o louvor nessa noite. Porque, como o pastor disse, né? Ana, ela se lançou aos pés do Senhor e gerou um filho no templo de Deus. Então eu creio que dá um tempo para todas as coisas acontecerem. Aleluia. Se aquilo que você às vezes espera não aconteceu, porque ainda não é o momento. A Bíblia diz sobre a morte de Lázaro, no quarto dia que Jesus chegou para ressuscitar Lázaro. Ele podia ter ido antes? Podia. Mas na cultura judaica, se morresse e acordasse no terceiro dia, não era um milagre. Aleluia. É porque tinha que acontecer. Então, tudo tem um propósito de Deus. Até quando passamos por uma enfermidade, por uma doença, tem um propósito de Deus. E nós, infelizmente, meros mortais, muitas vezes murmuramos, reclamamos, em vez de adorar o Senhor Jesus. Como eu já testemunhei aqui, eu sou portadora de uma doença, artrite reumatoide, fibromialgia e osteoartrite. E agora, por último, deu na minha uma degeneração dos meus joelhos, ao qual eu sinto dores em dias muito fortes. Mas isso não vai parar a minha adoração. Eu vou continuar buscando a presença de Deus. Aleluia. Muitas vezes eu venho para a igreja com muita dor, mas eu venho, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que se amanhã o Senhor me recolher, eu estarei com Ele na glória. E eu tenho um coração grato, porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Ele me limpou as minhas vestes, me colocou uma roupa nova e eu estou aqui. Ele me deu a oportunidade de adorar Ele. Ele me deu essa chance. Ele não desistiu de mim, mesmo quando eu muitas vezes desisti de buscar. Ele se fez presente o tempo todo. Então, irmãs, não é fácil ser cristã, não é fácil servir ao Reino, mas eu sei que há uma recompensa que é o céu. No quarto dia, a Bíblia diz que Jesus chegou. Marta vai de encontro: mestre, se o Senhor não estivesse aqui, o meu irmão não teria falecido. Mas eu vejo de outra forma. Se Jesus chega antes, os incrédulos não iriam acreditar que Jesus é o milagre, porque naquela época, na cultura, no terceiro dia a pessoa poderia aguardar. Mas Jesus ressuscitou. Talvez você está pedindo algo para o Senhor e não está acontecendo. Eclesiastes 3 diz que há um tempo para todas as coisas acontecerem. E se ainda não aconteceu, porque ainda não é o momento. Mas eu digo para as irmãs, como eu volto a dizer, a repetir, só Deus sabe as dores que muitas vezes eu lamento essa igreja. Só Deus sabe muitas vezes as dores que eu passo na madrugada. Meu esposo às vezes vê e fica com dó, mas não tem o que fazer.
mas mediante as enfermidades que venham para me assombrar. Ah, mas se você não crê em Deus, você não crê em milagre? Eu creio em Deus. Se Ele fizer, é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo meu Deus. Eu ainda vou continuar buscando, eu vou continuar adorando. E enquanto eu conseguir me movimentar, falar, eu vou falar desse Deus que cura, esse Deus que liberta, esse Deus que restaura, esse Deus que transforma. Deixa Ele fazer morada no seu coração, que você vai ver uma transformação gigantesca acontecer em teu ser. E Jesus chegou e disse: Lázaro, saia para fora. Essa noite o Senhor te diz: o que queres que eu te faça? Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meu sonho
Ele se faz presente aqui nessa noite. Gostaria de convidar o presbítero José Antônio, que está trazendo uma palavra sobre dízimos e oferta nessa noite. Em seguida, o pastor Rogério, juntamente com a irmã Ângela, estará entonando os louvores e estaremos entrando já para a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. Cumprimento os irmãos amados do Senhor. Amém. Paz seja Deus. A palavra de Deus que se encontra em Coríntios. Perdão, em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 44 até 47. Atos 2, 44 a seguir. A palavra de Deus nos diz assim: todos os que criam, estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Perseverando unanemente todos os dias no templo, repartindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça das pessoas. E todos os dias o Senhor acrescentava àquela igreja alguns ou vários que se salvavam. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse dia, por essa oportunidade que o Senhor nos preparou. Deus, o Senhor conhece, Senhor Deus, cada coração. O Senhor conhece, Deus, as intenções. O Senhor sabe, Senhor Deus, que a nossa vida é para o Senhor e que a nossa vontade é de estar, Senhor meu Deus, sempre junto na sua casa. Prepara, meu Deus, para as nossas vidas, Senhor Deus, a reparação desses dias. Prepara a reparação, Senhor Pai, desses dias que não estão sendo fáceis. Assim como a sua palavra nos diz que aqueles que tinham propriedades vendiam, hoje ninguém está aberto a fazer isso, Senhor. Mas o Senhor tem condições de tocar no coração de pessoas que têm, para estar prosperando uma obra que é sua, não é nossa. Um povo que é seu, não é nosso. Uma igreja que é sua, não é nossa. Então nós pedimos ao Senhor, Pai, dai-nos a sua graça, dai-nos o mover do seu Espírito sobre nós. Prepara, Senhor Deus, cada dia mais, não só uma prosperidade material, mas também uma prosperidade espiritual no meio do seu povo. Que nós possamos, Senhor Deus, ter a alegria de estar sempre juntos e ter sempre tudo em comum, assim como a sua palavra nos diz, meu Deus. Abençoa, meu Deus, cada um dos teus filhos que aqui estão, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Me
Aleluia. Como é bom estar na casa do Senhor. Estamos adorando e bendizendo o nome dele. Irmãos, abre as vossas Bíblias em Lucas 8. Lucas 8. Foi a palavra que o Senhor me deu para falar essa noite para as irmãs do Círculo de Oração. E o tema é alegria em servir. Como que você tem servido a casa do Senhor? Como que você tem feito a obra do Senhor? Essa noite eu quero falar um pouco sobre isso. Vamos ler? Todos acharam? Lucas 8, a partir do versículo 1 até o 3. E vai estar falando assim a palavra do Senhor. E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas do espírito maligno e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que serviam com os seus bens. Amém, irmãos? Pode se assentar essa noite. Vamos estar falando. Quero estar falando um pouquinho dessas mulheres que serviam o reino do Deus, não só com os seus bens materiais, mas sim com aquilo que ela podia fazer na obra. E eu quero falar um pouquinho também sobre Joana. Quem era Joana? Joana era esposa de um oficial de Roma chamado Cusa, que administrava o palácio do rei Herodes Antipas. Joana, com um poder aquisitivo, frequentava as festas e palácios. E seu esposo tem um encontro com seu esposo, e ela tem um encontro com Jesus e foi curada. Joana, o significado do nome dela é agraciada por Deus. Ela foi abençoada por Deus, foi curada, assim como as outras mulheres. Quando teve um encontro com o Senhor, foi curada. E ela começou a seguir a Jesus em forma de agradecimento, mas não só em forma de agradecimento, mas sim porque ela começou a escutar a palavra do Senhor, começou a frequentar aonde o Senhor estava, e ela sentiu um amor pela obra, pelo Senhor. E o Senhor andava em aldeia, pregando a palavra dele junto com os seus discípulos. E assim como as outras mulheres já seguiam, ela também quis seguir. Mas o que destaca em Joana? Joana, ela tinha um poder aquisitivo. É uma mulher que frequentava as altas sociedades. Ela frequentava a festa nos palácios junto com seu esposo. E as outras mulheres, elas eram mais humildes, como se dizer. Elas não tinham esse poder, elas nunca tinham frequentado essas festas. Mas Joana, junto com ela, começa a frequentar aonde Jesus estava, pregando a palavra junto com os seus discípulos. E com o seu poder aquisitivo, ela começou a ajudar a obra do Senhor. Ela ajudava com mantimentos, assim como as outras também. Ela ajudava evangelizando junto com essas mulheres. E conforme ia passando, aonde ele ia passando, elas iam junto. E elas estavam lá com ele, firme ali, orando, perseverando, servindo ele, fazendo as coisas do tempo, aonde eles estavam, na casa onde eles estavam. Elas cozinhavam, elas lavavam a roupa dos discípulos junto com Jesus, né? E por você ver, e não só porque ela tinha um poder aquisitivo alto que ela não fazia isso. Ela podia muito bem, com o seu poder, ter deixado chamados os servos que serviam ela lá na sua casa, levar as coisas para ele, mas não.
ela fazia questão de pessoalmente estar junto com Jesus, aprendendo da sua boa palavra, evangelizando e falando daquilo que o Senhor tinha feito sobre a vida dela, assim como as outras mulheres, e ela aprendia junto com as outras mulheres. E conforme o tempo ia passando, os lugares que elas iam mais chamando a atenção de outras mulheres e chamando a atenção também de outras pessoas que estavam ali pregando o evangelho, falando sobre aquilo que o Senhor tinha feito sobre a vida delas. E assim é como nós hoje, mulheres, nós estamos servindo a casa do Senhor. Assim também nós falamos sobre o evangelho para as outras pessoas. Assim também nós pregamos aquele Jesus amoroso, um Jesus que cura, um Jesus que pode tudo. E quando nós fazemos isso, é com todo amor e alegria. Nós fazemos a obra do Senhor com amor, porque nós encontramos, servindo a Jesus, nós encontramos o nosso eu. Servindo a Jesus, nós ficamos mais fortes. E assim como ela teve um encontro com Jesus, ela teve ousadia de fazer a obra dele. Ela não se importou com o que ia vir, porque essas mulheres antigamente, irmã, elas não, como se diz, as mulheres não tinham vez naquelas épocas, sabe? Mulher não podia estar no templo, ela só podia entrar no templo, lavar ali, mas ela não frequentava os cultos, porque elas não podiam estar junto com os que pregavam, elas não podiam estar. E quando Jesus passou ali por elas, e elas teve um encontro verdadeiro, foi curado, esse paradigma não foi quebrado. Aí elas começaram a servir ao Senhor. E é assim hoje. O que está te impedindo de vir na casa do Senhor e servir Ele? O que está te impedindo de você estar aqui adorando ao Senhor? Nada mais te impede, porque o Senhor morreu lá na cruz do Calvário por nós, por todos nós pecadores. E isso foi quebrado. Antigamente não podia e hoje podemos fazer o evangelho do Senhor, o índice do Senhor, sem nenhuma represária. E aquelas mulheres naquela época, quando elas começaram a fazer o ministério junto com Jesus, junto com seus 12 discípulos, usando seus recursos financeiros, andando cada povoado ali, elas não se importavam com aquilo que falavam, porque Jesus era mal visto naquela época, porque ele pregava o verdadeiro Deus, né? O verdadeiro Deus que vinha para nos salvar, e ele ia morrer como um cordeiro por nós pecadores. E elas, com aquele amor, fazendo a obra, elas começavam a andar naqueles vilarejos, convidando as famílias, convidando as mulheres. Eu já ficava, quando comecei a ler essa palavra, comecei a imaginar na minha mente como essas mulheres faziam naquela época. Elas começavam andando, batendo em porta e falando daquilo que o Senhor tem feito na vida delas, daquilo que elas tinham enfermidade, eram atormentadas por demônios. Como elas estavam agradecidas, como que ela pregava o evangelho para o Senhor. E eu fiquei imaginando elas andando naquele vilarejo, chamando: vizinha, vamos, hoje o Senhor está na casa, vamos se pôr de alguém ali, do João, vamos lá, o bom evangelho que ele vai pregar. E eu fiquei imaginando na minha mente, e como elas faziam tudo aquilo com amor, com excelência, não questionava, não se importava dos horários que elas estavam fazendo, porque elas tiravam o seu tempo para estar na casa junto com o Senhor, junto com eles, porque elas viam o Senhor como seu único Salvador, assim como nós vemos Ele hoje como nosso único Salvador. E elas foram ousadas em cuidar do nosso Senhor Jesus Cristo, como elas foram privilegiadas de poder estar ali junto com Ele, lavando a roupa dele, cozinhando para Ele,
Você já imaginou, irmão, como nós seríamos privilegiados se nós estivéssemos também naquela época servindo o Senhor ali? Como que seria maravilhoso? Como que nós estaríamos hoje transbordando de felicidade? E tudo que elas faziam era com excelência, com amor na obra dele. Ela não se importava com nada, elas não se importavam com o tempo. Ela se destacava por fazer isso, porque elas tinham amor pela obra do Senhor. Elas faziam questão de estar onde Ele estava. Que maravilha era! Como eu queria estar naquela época também. Como eu queria estar perto de Jesus, mas um dia nós vamos estar. Um dia nós vamos poder ver Ele face a face, e vamos poder abraçar e louvar a Ele. E quando eu falo fazer a obra do Senhor com excelência, quando a gente lê lá em Colossenses 3:23, que fala assim, que tudo que fizer deve ser feito de coração, como para o Senhor e não para os homens. Tudo que nós fazemos para a igreja e para as pessoas é como se fosse para Deus. É como se nós estivéssemos fazendo diretamente para Ele. Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós abraçamos o irmão que está precisando, quando nós lavamos o chão da igreja, quando nós adoramos Ele aqui no altar, quando nós lavamos o banheiro, quando nós preparamos uma festa, é como se nós estivéssemos fazendo para Ele. E quando a gente faz, é com amor, sem pensar em nada em troca, porque é tudo para Deus. A recompensa vem de quem? De Deus. A gente não tem que olhar para o homem e esperar um elogio, não, porque nós somos falhos, nós somos seres humanos, somos falhos, somos pecadores. Você não tem que esperar elogio do Senhor e nem nada. A gente só tem que esperar a recompensa, que é estar no alto céu junto com o Senhor, e não esperar o reconhecimento dos homens. Mas como elas eram felizes em doar o seu tempo para Deus. Joana e as outras mulheres, ela tinha os seus afazeres domésticos, ela tinha a sua casa para cuidar, mas o que elas faziam de diferente? Elas tiravam tempo. Como está seu tempo hoje para fazer a obra do Senhor? Ficar 2 horas aqui na igreja está sendo difícil? Está sendo difícil para você ficar 2 horinhas aqui servindo ao Senhor? Vir ao culto 3 vezes na semana está sendo difícil? Essas mulheres, elas iam todos os dias servir a casa do Senhor, escutar a sua palavra, e com elas não tinha tempo ruim não, irmãos. Você acha que naquela época elas tinham o conforto que nós temos hoje? Água em torneira, máquina para lavar roupa? Não. Elas, quando elas iam lavar roupa, elas iam no rio lavar as roupas. Quando elas iam tirar água para fazer seus afazeres domésticos, elas puxavam água do poço, e o poço não era do lado da casa delas, não. Elas tinham que ir longe buscar água, mas elas tiravam tempo. Quando eu falo em tempo, eu fico lembrando da passagem de Marta e Maria. Quando Marta questiona Maria e fala lá: Senhor, o Senhor não vai fazer nada? Peça para ela me ajudar aqui, que depois eu vou escutar junto com ela a sua palavra. Mas aí eu fiquei pensando, se ela tivesse se organizado, ela não poderia estar junto com a irmã ali, adorando o Senhor?
escutando da sua boa palavra? Poderia ou não poderia? Poderia, irmãos. Poderia, porque naquela época tinha os mensageiros. E quando falava assim de povoado em povoado, ela sabia que sempre quando Jesus passava, ele ia na casa delas. E quando a gente vai receber visita, a gente não se organiza. A visita fala: olha, domingo eu vou almoçar na sua casa. A gente não limpa a casa, não limpa antecipadamente, ou a gente espera a visita chegar? A gente fala assim para ela: espera aí um pouquinho, que eu vou limpar a casa aqui, aí depois você entra para almoçar. Quando a gente tem uma festividade, quando a gente tem os cultos no meio de semana, a gente se organiza para estar nos cultos. Se eu sei que o meu dia é corrido, que eu trabalho até certas horas, eu sei que eu não vou ter tempo, eu só vou ter tempo de chegar em casa, tomar meu banho e vir para o culto adorar o Senhor. Então eu já deixo organizado janta, deixo roupa preparada. E por que não podemos fazer isso todas as vezes que tem um culto? Que desculpa que a gente pode ficar dando para não estar na casa do Senhor adorando? Hein? Que desculpa é essa de não estar na casa do Senhor? A gente só vem 3 vezes na semana adorar o Senhor. O que custa você tirar um tempo? Você sabe que você tem todo o compromisso nos dias de culto. Você não vai marcar um compromisso, a não ser que foi uma causa de médico. Você não vai marcar um compromisso nos cultos. Não, irmãos. E naquela época elas tinham seus afazeres e elas se organizavam. Joana, principalmente, porque Joana frequentava a alta sociedade. Quando seu esposo chegava lá, falava: esposa, hoje nós temos um jantar com o rei. Se organiza. Mas ela também tinha um compromisso lá com o Senhor. E eu vejo assim, eu fiquei imaginando Joana dando ordem para sua serva: ei, faz o almoço, deixa a roupa ajeitada, cuida das crianças que eu vou lá servir ao Senhor, e daqui a pouco eu chego para estar junto com meu esposo. E ela ia, ela não faltava os compromissos, ela ia. Assim é nós, irmãos, nos dias de hoje. Nós podemos servir ao Senhor e nós podemos também ter os compromissos. Não é assim que nós devemos fazer? E quando Joana e as outras mulheres faziam isso, elas não se importavam. Elas não falavam que estava cansada, jamais. Elas não falavam que tinha outras coisas para fazer, para faltar. Não, irmãos. Todo dia elas estavam ali dispostas, orando, evangelizando e falando do amor do Senhor. E quando a gente fala do amor do Senhor, a gente se sente feliz por estar ajudando ao próximo. Porque quando a gente está falando daquilo que o Senhor faz, é maravilhoso. Quando eu começo a contar a minha vida, para quando as pessoas chegam em mim e começam a conversar e contam a sua vida, e talvez identificam alguma coisa que aconteceu comigo, eu começo a falar. Quando elas dão a brecha, eu começo a falar do Senhor. Falar: olha, o Senhor transformou, o Senhor renovou as minhas forças, o Senhor curou na minha casa, e eu sirvo esse Deus maravilhoso. Você não quer conhecer esse Deus que eu sirvo? Você não quer conhecer o amor desse Deus que eu sirvo? Ele pode transformar a sua vida, Ele pode fazer grandes coisas, porque a vida delas foram transformadas. Você já imaginou, irmãs, aquelas mulheres atormentadas por demônios? Elas não tinham vida. E se não tivesse Jesus passado por elas, elas certamente iam morrer, né? Mas quando Jesus passou por elas ali e as curou, resgatou dos braços da morte e fez elas ter vida de novo, fez ela ter uma vida social de novo,
Porque você já imaginou uma mulher atormentada por demônios, correndo? Ela não tinha vida social, ninguém chegaria perto delas, elas não tinham nem mais círculo de amizade. E esse Jesus resgatou elas. E é assim que Ele faz conosco. Ele nos resgata a gente do lamaçal do pecado, da vida triste que nós vivíamos antigamente. Se cada um vir falar da sua vida aqui, tem muita coisa para contar, da onde o Senhor tirou, aonde o Senhor colocou, o que o Senhor fez pela vida. E é assim que nós devemos falar do Senhor. E quando nós servimos a Ele e fazendo a obra dele com amor, não tem nada que paga, nada mesmo. Se hoje o Senhor voltasse, eu estaria feliz. Eu estaria feliz de ir com Ele, de abraçar, né? E é assim que nós devemos sentir feliz de saber que nós vamos ter uma morada nova, que essa vida que nós vivemos aqui na terra é passageira, que quando nós estivermos lá no céu, nós vamos sentar na mesa com Ele, vamos ceiar, vamos andar em ruas de ouro, assim como Ele prometeu. As promessas do Senhor que Ele faz sobre nossas vidas não é em vão, vai acontecer. Os sonhos que a gente tem e projeta, quando a gente coloca nas mãos do Senhor, vai acontecer. Mas pode demorar um pouquinho. Pode demorar? Pode demorar um pouquinho. Tem o tempo certo dele nos entregar a bênção. Porque se Ele entregar antes, a gente não podemos talvez suportar. Porque primeiramente, para entregar a bênção, a gente tem que ser fortalecido. A gente temos que aguentar as afrontas. A gente tem que passar por tribulação. A gente tem que passar pelo deserto para ter a bênção na mão. E deserto não é lugar de solidão, não. É lugar de aprendizado. Lá, quando a gente estamos no deserto, que a gente aprende. Porque quando a gente passamos por as dificuldades, geralmente a gente corre, coloca os joelhos no chão e começa a buscar o Senhor. E por que quando você não estava na dificuldade, você não buscava o Senhor? Por quê? Porque você tem que passar por um aperto, você tem que passar por uma morsa para você buscar o Senhor, para você ter o poder que você quer ter, poder espiritual. Quando a gente coloca o joelho no chão, a gente é fortalecido. Quando a gente busca e lê na palavra, a gente começa a se encher do poder do Senhor. Quando aquelas mulheres todos os dias iam lá buscar o Senhor, escutar a palavra, elas estavam se enchendo com o poder do Espírito Santo de Deus. Elas estavam se enchendo com a palavra, elas estavam aprendendo cada dia mais para as coisas que viriam pela frente, irmãos. Essas mulheres que é citada na Bíblia, todas elas têm um legado. Todas essas mulheres que são lembradas na Bíblia, elas deixaram um legado de fé, de milagre, de perseverança, de firmeza, de oração. Ana orou pelo seu milagre, e o milagre veio quando ela abriu o seu coração para o Senhor, quando ela se derramou para o Senhor. Ela teve aquilo que ela tanto almejava, que ela tanto desejava. Esther, mulher abençoada também pelo Senhor. Quando você lê a passagem dela, você fica agraciado, porque mulher de perseverança, mulher que jejuou pelo seu povo, que deu a sua face para o seu povo ser salvo. E o Senhor
concedeu para ela esse milagre. E é assim que nós devemos ser, que toda vez que nós precisamos de uma bênção, a gente corremos ao dono do milagre, que é o Senhor. Toda vez que nós precisamos ser fortalecidos, desse irmão, com o seu joelho no chão, ore, jejue, busque ao Senhor. É isso que Ele quer de nós. É isso que Ele quer que nós façamos. E a alegria de servir é dessas coisas que nós devemos fazer. Não por mérito. Quando a gente vier servir ao Senhor, servimos Ele de todo o seu coração. Não para ser reconhecido, irmãos, mas porque nós amamos esse Deus maravilhoso que nos deu a vida. Deus nos serviu, sabe como? Com o seu Filho, dando Ele nas mãos dos carrascos. Por causa do quê? Do amor que Ele tinha por nós. E por que não fazer as coisas do Senhor com amor, com dedicação? Por que não aprender mais do Senhor? Por que não orar mais para o Senhor? Por que não jejuar mais para o Senhor, para matar essa carne nossa? Por que não fazemos a obra do Senhor aonde nós estamos? No serviço, na rua, num postinho de saúde, numa academia, até dentro de uma piscina, irmãos. Ele nos usa, sabia? Ele nos usa. Até numa festa onde nós estamos, Ele nos usa para falar com alguém. E não tenha medo de abraçar o seu irmão e falar: Jesus te ama. Jesus tem o melhor para a sua vida. Ele morreu por mim, por você, para te salvar. Por que essa tristeza no seu coração? É isso que nós devemos fazer: pregar o índice do Senhor, sem esperar nada em troca, sem querer recompensa nenhuma, porque nós já fomos recompensados, sabe? Nós já fomos recompensados. E em breve o Senhor estará aqui para nos levar, nos salvar desse mundo perverso que nós vivemos hoje, desse mundo de destruição que nós estamos hoje, esse mundo de desamor, esse mundo de, muitas vezes, de infelicidade. Mas por causa do quê? Que muitas pessoas estão infelizes? Porque não querem buscar o dono da felicidade, porque não querem mais estar na casa do Senhor, porque não querem mais estar escutando a palavra dEle, porque não querem mais estar adorando ao Senhor, porque eles acham melhor estar no mundo. Porque muitas vezes pessoas estão dizendo que o mundo está sendo muitas vezes melhor do que está no Senhor. Irmãos, o mundo é enganoso. O mundo pode te trazer felicidades momentâneas, mas quando você estiver a sós, dentro do seu quarto, quando você deita a sua cabeça no travesseiro, o peso vem. E cadê a felicidade que vocês, momentânea que você estava? A depressão vem, você fica isolado, você não quer ver ninguém, muitas vezes você quer até tirar sua própria vida, que é isso que nós estamos vendo hoje em dia.
Então, irmãos, não fique olhando o mundo lá fora, mas sim olha para o alvo, que é Jesus Cristo. É Ele que vai levar nós para os altos céus. É Ele que nós devemos focar, que é nele que está a nossa felicidade. Persevere, insista, persista, porque é isso que nós devemos fazer hoje. Não escuta nem fulano A, nem fulano B falando que isso é perdido, que você está fazendo é perdido. Nada é perdido quando você faz para o Senhor. Ah, larga a mão de ser bobo. Você vai lá limpar a igreja? Larga a mão de ser bobo, deixa lá. Ah, você vai lá. Não, irmão, não é assim não. Vamos fazer a obra do Senhor como deve ser feita. Vamos ser mulheres ousadas na presença, porque nós ganhamos essa ousadia lá atrás com essas mulheres que passaram por luta, por prova. Elas desceram na oração junto com o Senhor, e o Senhor concedeu um milagre. Nós conquistamos a nossa liberdade de estar pregando o Evangelho hoje. Nós conquistamos a nossa liberdade de estar anunciando o Evangelho em todos os lugares. Antigamente as mulheres não podiam, e hoje pode. E hoje que você pode, você não quer fazer? E hoje que você pode, está adorando, pregando a palavra, orando pelos enfermos, fazendo a missão do Senhor, evangelizando. Você não quer estar na casa do Senhor? Você não quer estar fazendo a obra dele? Ei, mulher, desperta. Ei, não só as mulheres, homem também desperta para fazer a obra do Senhor, porque você tem um chamado. Você foi chamado pelo nome para servir a Ele, e você não quer fazer a obra dele. Ei, desperta, seja ousado e usado pelo Senhor. Deixa o Senhor derramar o seu azeite sobre sua vida. Busque a Ele, persevere. Irmão, nem todo mal que vem sobre nossas vidas é para a morte. Nem todas as lutas que vêm sobre nossas vidas é para nós desanimar, mas sim para nós fortalecer e buscar esse Deus maravilhoso, e buscar esse Deus todo-poderoso que fez tudo por nós. Aleluia. Ei, hoje nós estamos aqui em poucos, mas pelos olhos da fé eu vejo mulheres que queiram fazer a obra do Senhor como nós queremos, que queira buscar o Senhor como nós buscamos, que nós pagamos os preços todos os dias orando por famílias, por casa. É isso que mulher foi chamada para fazer, porque elas são a coluna do Senhor. Elas foram chamadas para ajudar no ministério. Como hoje, naquela época as mulheres ajudavam no ministério de Jesus, e hoje nós ajudamos no ministério na igreja, ajudamos o pastor em oração, em perseverar, porque é isso que nós devemos fazer. Mulheres, tenha fé, fique firme na obra do Senhor, faça com excelência, de todo o coração, faça com amor, e não se esqueça, a recompensa nós já ganhamos, porque nós estamos selecionadas para estar junto do Pai. E eu quero que o Senhor, essa noite, esteja aqui falando através dessa palavra com cada um, não só aqui, mas aqueles que irão assistir. Que o Senhor venha abençoar a vida de todos que estão dispostos a fazer a obra do Senhor. Que o Senhor venha derramar suas bênçãos cada dia mais sobre cada vida que vier estar aqui, porque eu vejo pelos olhos da fé mulheres aqui precisando da ajuda nossa, e hoje nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor com amor, e nós não medimos esforço para estar falando do amor dele, e nós não medimos esforço para
adorando ao Senhor. E que o Senhor venha abençoar aqueles que estão fracos na fé e fortaleça, que a palavra tenha entrado no coração, para que eles venham fazer a obra do Senhor com excelência, venham fazer a obra do Senhor com amor, porque eu sei que muitos estão afastados da presença dEle, mas o Senhor está chamando você de volta, está chamando: venha, filho, venha fazer a minha obra. O tempo não parou, o tempo está correndo. Então cada vez que você senta e fala assim: eu não vou fazer, o Senhor vai te cutucar e você vai fazer. Não importa o que aconteça, você vai fazer, porque você foi chamado e escolhido para fazer a obra do Senhor. Peço que os irmãos fiquem de pé essa noite. Minha palavra foi breve, mas eu creio que o Senhor falou através dessa palavra, falou conosco. Aleluia. E eu quero orar por cada um de nós que está aqui, que fez a obra do Senhor e faz a obra do Senhor com amor. Eu quero que o Senhor venha abençoar a cada irmão, a cada irmã que está aqui perseverando junto com nós. A caminhada é longa, mas só que cada vez que nós pregamos o Evangelho, ela fica mais fácil para aqueles que estão achando que é difícil. Senhor amado Pai, Senhor, desperta cada um que esteja parado, Senhor, na sua obra, Pai. Toca no coração deles, para que eles venham fazer a sua obra com excelência, Senhor, para que eles tirem tempo para o Senhor, porque o Senhor, Pai amado, Pai querido, teve que dar o seu Filho por nós, e porque nós não somos agradecidos, muitas vezes nós somos ingratos, Pai. Nos perdoa por isso, Senhor, mas que o Senhor venha através de nossas vidas usar cada dia mais, Senhor. Usa nós nos louvores, na sua palavra, Papai querido e santo. Usa nós no Evangelho, Papai querido, evangelizando a cada um, Senhor. Que o Senhor venha derramar chuvas de bênção para cada um, Papai querido, para aqueles que estão escutando a sua palavra, Senhor, para que venha dar um despertamento de estar com o Senhor fazendo a sua obra, Papai querido. Essa oração que eu te faço aqui essa noite, Pai, que o Senhor venha, Senhor, e nos leve em paz para nossas casas e coloque os seus anjos ao redor da nossa casa e da nossa família, Senhor. Abençoa cada um de nós. Amém. Eu agradeço essa noite a minha oportunidade. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada irmão e cada irmã que está aqui presente. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Creio que Deus já fez, e Deus falou com cada um de nós profundamente nessa noite, através da vida da diaconisa Adriana. Creio que você é uma pessoa que Deus se levantou, que Deus levantou você, levantou cada um que está aqui nessa noite, vai estar nessa obra. Amém? Amém. Eu creio. Então nós estamos aqui localizados na Avenida São Paulo, número 218. Você que assistiu aí na sua casa, venha também participar dos cultos. Estamos aqui na Avenida São Paulo 218, praticamente em frente à Igreja Católica, de frente ao prédio do Zangonel, certo? Então, você que puder vir, venha nos prestigiar. Temos culto toda terça-feira do círculo de oração, quinta-feira culto, né, de cura e libertação, e domingo culto da família. Amém? Venha, traga um culto especial, traga alguém da tua família, alguém que precisa de oração, alguém que está doente, traga pessoas doentes, enfermas, traga pessoas do jeito que tiver, porque o Jesus que cura habita no meio de nós. Amém? Então creia nessa noite, e este culto é o culto do círculo de oração que fez hoje. Amém? O nome da igreja. E o nome da igreja é Igreja de Cristo no Brasil. Amém? Então os irmãos que quiser vir participar, venha fazer parte dessa família, venha nos ajudar.
Porque Deus tem um projeto na tua vida, como tem um projeto na vida de cada um. Amém? Vamos estar orando agora, feche os olhos. Pai querido, Santo, obrigado, Senhor, por este dia, por este momento, Senhor, por este culto, Senhor. Abençoa cada um que está aqui nessa noite, leva com segurança para casa, Pai. Guarda cada família, Senhor Deus. Cada um que está aqui, acampa teus anjos, Pai, sobre a vida de cada irmão, cada irmã que está aqui nessa noite, e que nós possamos ter uma semana abençoada, Pai, que nós possamos ter uma semana, Pai, de crescimento na Tua presença. Nos dê estratégia, Pai, para vencer o inimigo, Senhor. Nos dê estratégia, Pai, querido, para essa semana, Pai, querido, convencer, trazer pessoas para o Teu reino, Pai. Eu te peço nessa noite por cada irmão e cada irmã que está aqui, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, guarda, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então não se esqueçam, terça, culto, quinta, culto e domingo, culto da família. Amém? Reserve um tempo e venha. Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida. E eu te digo mais, Deus quer libertar a tua casa. E eu sei que você que está aí na sua casa, tem várias e várias pessoas oprimidas pelo inimigo, doentes, e muitas vezes não encontra a resposta. Eu quero que você venha até aqui, que Deus tem a resposta para a tua vida. Deus tem a cura para a tua família. Deus tem a libertação para a tua casa. Amém? Estenda as tuas mãos, que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Amém. Dê um abraço ao teu irmão e creia que Jesus faz milagre. Senhor,